Fala, rapaziada do canal, quem fala é Ângelo Andrade. Vim aqui trazer as dicas do dia 18 de abril, dia de Champions League, um dia empolgante que a galera espera ansiosamente até as 15h45 para bater no relógio, ligar a TV, pegar o Heineken e ficar de boa. Pois é, pacote VIP rolando, quem tiver interesse, 3 tipos de pacote, semanal, quinzenal e mensal. Pode entrar em contato com o WhatsApp que está aí embaixo e vamos para... É um dia difícil hoje porque o jogo do Leicester é muito imprevisível. Realmente é um jogo muito difícil. Eu não apostaria, mas muita gente me pede. Então eu vou tentar achar não pipocar, de fato, e tentar achar algo que valha a pena, tá? Mas primeiro eu vou começar com o jogo do Real Madrid. O Real Madrid vai enfrentar o Bayern de Munique. O primeiro jogo foi 2-1 lá em Munique. E o Madrid venceu no apagar das luzes no sábado o Gijón no último final de semana, né? E essa vitória culminou pelo 11º jogo sem derrota do time de Zidane. Os merengues, desses 11, venceram 9. Ou seja, é uma equipe que, dependendo até mesmo fora e dentro de casa, os últimos no geral. É uma equipe que tem uma consistência de ganhos, de pontuação, né? Em casa, a história também é parecida, com 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 13 jogos. Essa derrota foi para o Celta de Vigo por 2-1, e foi a única derrota do time na competição, na temporada, em casa. Então isso mostra o poder que é jogar no Santi Bernabéu, caldeirão, palco máximo do futebol mundial, tá? E o Bayern de Munique tá a 8 pontos, tem 8 pontos de vantagem sobre o Leipzig na Bundesliga. Mas as esperanças de vencer a Champions League, por conta do jogo de ida, estão meio embaraçosas, eu diria, pelo 2-1 com o show de Cristiano Ronaldo e companhia lá na Allianz Arena. Após a derrota do Real Madrid, o Bayern empatou com o Leverkusen fora de casa, sem gols. O que não é uma boa preparação de fato para o jogo de amanhã, de hoje, né? Depende da hora que você está vendo do jogo contra o Bayern ou contra o Real Madrid. Então, realmente não foi um jogo muito rico. Obviamente, alguns jogadores foram poupados, mas de qualquer forma, isso, pela sequência, perdeu para o Hoffenheim, perdeu para o Real, perdeu para o Leverkusen, empatou com o Leverkusen. Isso traz uma forma recente negativa para o Bayern. Talvez não possa influenciar na hora de entrar em campo, acho que nem isso influencia. Mas é bom ressaltar isso. O Bayern perdeu 60% dos seus últimos 5 jogos fora de casa, enquanto o Real Madrid venceu 83% dos seus últimos 12 jogos em casa na Champions League. É uma estatística fantástica. Ganhou 79% dos últimos 19 jogos em casa em todas as competições. Então, o Real Madrid no Santiago Bernabéu de fato é muito forte, né? O mais 2,5, que vai ser o palpite do canal para esse jogo, bateu em 8 dos últimos 9 jogos do Bayern na Champions. Então só um não bateu nos últimos 9. Só 8 bateram e um não bateu, obviamente. O mais 2,5 nos últimos 9 jogos do Real Madrid bateram em todos. Pois é, todos os jogos do Real Madrid bateram mais 2,5. Então é muito provável que dessa vez não bata. Tá pagando um pouco, a verdade, mas eu acho mais provável do que seco. Real Madrid seco, Bayern seco, eu acho mais provável que bata. Então, pela segurança em jogos de Champions League, o que é importante, segurança, mais 2,5. Vale lembrar, Bale não joga, se machucou novamente, jogador de vidro. Realmente o galês deixou a desejar nessa temporada em relação ao seu físico. A sua constância de jogos, né, de fato não existiu. Varane não joga, Pepe também machucado. O que acontece? Nacho vai para a defesa ao lado de Sérgio Ramos. No lugar de Bale, bem provavelmente, Isco deve entrar. Ele deve manter a pegada de jogadores com velocidade pelo lado, apesar de Isco ser um pouco mais técnico, um jogador mais cadenciado, mas que ainda assim tem um poder é um jogador agudo ainda. Melhor opção, não creio que Ramos Rodrigues vai entrar, Lucas Vázquez ou qualquer outro, tá? Pelo lado do Bayern, de fato, quem não joga é Javi Martínez, né? Por conta da expulsão no último jogo. E aí entra a interrogação. Ancelotti tem Boateng com uma lesão na coxa e Hummels com uma lesão que eu não lembro onde, mas uma lesão que já tem umas 3 semanas. Boateng sentiu nesse período recente. E o que pode acontecer? Boateng é muito provável que vai jogar.
O presidente disse que vai tentar levar os dois Hummels também para o jogo. Pode até prejudicar por conta do ritmo, um jogo muito intenso, mas ele quer o que tem de melhor. O que pode acontecer? A dupla pode ser realmente Boateng e Hummels, ou pode ser Xabi Alonso e Boateng. Vai depender muito da situação do jogo. As últimas horas vão ser cruciais para decidir o que é que vai acontecer. Então, se você é ligado à escalação, espera até as 14h45, que é quando saem as 4 escalações dos 2 jogos, pontualmente, e aí você vê o que acha melhor. Porque a defesa pode ir com Alaba, por exemplo, Alaba e Xabi Alonso. Alaba, lateral esquerdo do Bayern, Xabi Alonso, volante, que não tem o cacuete de zagueiro, de fato, como o Hummels, como o próprio Martinez, que joga improvisado, como o Boateng. Então, tem que ter muito cuidado, a defesa do Real Madrid também está fragilizada, mas do Bayern também pode sofrer muito. Mas Lewandowski volta, Thomas Müller deve jogar também, ou se não jogar vai ser ali reserva imediato, vai depender muito da proposta de Ancelotti. Então é isso. Vamos lá, rapaziada. Agora Leicester e Atlético de Madrid, um jogo difícil que eu mesmo acho que não vou apostar. Vou me segurar porque é um jogo muito complicado. Mas vamos lá. Leicester só perdeu 23% dos seus jogos dentro de casa nessa temporada. Que esses jogos que não conseguiram vencer, perder, foram em jogos em quando o Ranieri estava numa situação difícil, que o time parecia que ia cair. Hoje não. Hoje, com o Shakespeare, ele já tem uma consistência maior de vitórias em casa. Vem muito bem em casa nesse momento. Não perdeu os últimos 6. Então, o Leicester hoje é um time mais consistente. É um time que, jogando em seus domínios, é muito forte. E o Atlético de Madrid vai ter muita dificuldade nesse jogo. Assim como ganhou um gol de pênalti lá no Vicente Caldeirão, jogando na casa do Leicester vai ter mais dificuldade ainda, porque a promessa é de uma pressão inicial absurda, até porque é o jogo mais importante da história do Leicester, repito, é o jogo mais importante da história do Leicester. Então eles vão com tudo para cima e devem, logo no início, apertar muito a saída de bola do Real Madrid, eles devem, ou do Atlético de Madrid, perdão, eles devem sentir realmente esse caldeirão ali com o Mahrez, com o Vardy, com o Kazak, enfim, eles devem apertar muito essa saída de bola. O Atlético de Madrid só ganhou 40% dos últimos 10 jogos fora de casa. Então isso é muito importante também. Fora de casa o Atlético de Madrid não é muito consistente. Então é bom ficar de olho nisso. Morgan deve voltar. É provável que volte. O capitão do Leicester é provável que volte à defesa, que é um zagueiro muito forte, muito robusto, muito consistente nos desarmes e nas jogadas também aéreas e terrestres, né? Pelo lado do Atlético, Gameiro pode voltar. Ele perdeu os últimos 5 jogos com um problema na virilha e deve voltar pelo menos ao banco pelo time do Atlético. Koke, Saul-Niguez, Gabi, Antônio Griezmann, que são destaques do time, não jogaram na vitória de 3-0 no sábado contra o Sassuolo, então vão jogar descansados. Entendeu? Agora eu vou passar algumas estatísticas, algumas curiosidades sobre esse jogo. O Leicester é a equipe que menos marcou gols na Liga dos Campeões, entre os 8 melhores que estão até aqui. Então, isso vale ressaltar também. Nessa edição foram 10 gols em 9 jogos. 50% dos seus gols foram em bolas paradas, jogadas ensaiadas, cruzamentos na área, faltas e escanteios, ou até mesmo pênaltis, tá? Mahrez está diretamente envolvido em 6 dos 10 gols do Leicester nessa temporada. Foram 4 gols e 2 assistências. Anthony Griezmann também é muito relevante no plantel do Atlético de Madrid. Ele marcou ou deu assistência em 52% de todos os gols do Atlético da temporada passada e essa. Essa temporada que passou e agora, da passada para cá, ele fez 12 gols e deu 3 assistências na Liga dos Campeões. Ou seja, referência máxima no Atlético de Madrid. Tem tudo para... Ele realmente tem tudo para ser o cara. Mas tem que ver se ele vai conseguir infiltrar nas ações do Leicester, principalmente as ações defensivas, que devem ser muito reforçadas, foram reforçadas nas últimas semanas, nos últimos dias para essa partida, tá? Então é isso, galera. Agora vamos fechar agora com Chapecoense Nacional pela Libertadores. Ambos marcam, tá pagando bem, bom ficar de olho. Tigres e Pachuca pela final da CONCACAF. Tigres e Pachuca
Tigres seco, tá? Pachuca é muito fraco fora de casa, o Tigres tem uma consistência de bons jogos dentro de casa. 2 times mexicanos, vai estar lotado o estádio do Tigres, então Tigres seco, valeu? Tamo junto. Desculpa a correria aí, eu tive que falar rápido para não ficar muito longo, muita informação, enfim, valeu? Tamo junto. Tóis.